Alô, bom dia. Antes de qualquer início, eu devo registrar a enorme satisfação de ter recebido esse convite, que me causou um pouco de perplexidade diante da especialidade, da especialização temática geral que trata do ambiente militar, do ambiente normativo militar, com o qual eu devo confessar, eu não tenho uma intimidade que me colocasse em posição de expositor. Mas, evidentemente, tenho a ideia e a percepção também de que o direito é o direito em qualquer nível de seu contexto. Então, é possível que nós nos aproximemos em vários pontos nas questões que pretendo discutir. E exatamente por isso escolhi um tema que diz respeito às modificações das recentes leis do processo penal brasileiro e, mais especificamente e mais contundentemente, da Lei 12.403 deste ano. Não me aventurarei, por ausência de pesquisa, e tenho por hábito não desenvolver nenhum tipo de exposição sobre temas que não tenha pesquisado com afinco, então não farei nenhum tipo de paralelo que possa ser discutido ao nível do processo penal militar e a Lei 12.403. Mas há em tudo isso, no que diz respeito às medidas cautelares e no que diz respeito à subordinação de qualquer ordem normativa à Constituição, evidentemente, pontos de muitos contatos. Então, eu espero que a escolha que tenho feito, que fiz, sobre o tema sistema acusatório e prisão preventiva, seja também proveitoso para aqueles que habitam e trabalham e operam apenas no processo penal militar. A minha primeira questão, me parece a mais fundamental de todas, que é definir o ambiente normativo do processo penal e apontar a Constituição, claro, como não só uma ordem que refunda um ambiente social, uma ordem social, política, jurídica, mas aqui no caso específico, as determinações constitucionais para o universo jurídico. Me importa especificamente apontar onde a Constituição da República submete todos os poderes, incluídos o judiciário, nas questões relativas ao processo penal. E eu digo isso porque é importante a gente já demarcar alguns limites, quando nada da minha perspectiva, porque há no Brasil uma tendência um pouco acrítica, ou muito acrítica, em se falar em Estado Democrático de Direito, sem que se tenha uma preocupação efetiva de nos situarmos nesse contexto. Se há um paradigma de Estado de Direito, a gente sabe muito bem como se constrói o significado do Estado de Direito, seja do ponto de vista da teoria clássica, seja do ponto de vista da teoria discursiva do direito, que está em busca da formação de um consenso para... É preciso que a gente saiba também que a Constituição não dispõe sobre tudo. Essa é uma base do que eu vou afirmar. Essa é uma base da minha exposição. Eu afirmo de início que a Constituição brasileira, como carta política e plural que é, acolhendo pretensões variadas, de variadas ordens, de variadas instâncias, somente se acomoda ou somente acomoda tais pretensões plurais no plano abstrato. No plano concreto, evidentemente, nós teremos que resolver problemas decorrentes exatamente disso. Aceitar e acolher liberdade de imprensa e, ao mesmo tempo, aceitar a proteção da imagem e da honra, evidentemente, só se faz no plano abstrato. No plano concreto, haverá condutas, o dia a dia, o cotidiano, nos levará a ter que resolver um problema sobre qual norma constitucional seria mais adequada à solução de um caso concreto. Se a tutela da honra, se a tutela da liberdade de imprensa. Então, os problemas são muitos, mas nem por isso se pode perder a perspectiva, me parece, que a Constituição não é uma hiperconstituição, que a Constituição não é obra de Deus, a Constituição é obra de homens. E é preciso saber que o movimento pós-positivista, para além de ser uma superação da onipotência legislativa, da percepção, da compreensão que o legislador não é onipotente, nós temos também que saber que o Constituinte também não é. Então, a busca de uma unidade constitucional só se faz em torno de alguns aspectos, de alguns núcleos fundamentais.
Não é possível extrair da Constituição a regulação de toda a matéria disponível do direito. E digo mais, não é possível definir sequer um modelo de sistema acusatório constitucional. É possível, sim, encontrar ali um princípio reitor, e um princípio não se equivale a sistema, muito antes, ao contrário, já o demonstrou Kant. Um sistema de conhecimento contém diversos princípios que poderão permitir, pela via dedutiva ou indutiva, a dedução, a redundância, a determinação de outros subprincípios e assim de outras esferas de conhecimento, de outros níveis de conhecimento. Dito isso, faço, portanto, a observação de que o nosso Estado Democrático de Direito é um projeto fundado na perspectiva dos direitos humanos, um projeto fundado na perspectiva da igualdade. Mas que, por favor, não nos atrevamos tanto ao ponto de dizer que vivemos num Estado Democrático de Direito. Qualquer que seja a leitura histórica, a passagem para um estado de bem-estar social para que se chegue ao paradigma do Estado de Direito, no Brasil não se fez com essa clareza. Não se pode afirmar que o Brasil tenha percorrido efetivamente um Estado social que tenha dado conta das enormes desigualdades sociais e, por isso, que tenha permitido a construção da autonomia do cidadão diante do outro e diante dos poderes públicos. Então, Estado Democrático de Direito, sim, é bom que seja incluído como pauta de construção de política pública, de gestão da coisa pública. Mas eu não posso afirmar que temos ou tenhamos um modelo de Estado Democrático de Direito no Brasil. Nós temos desigualdades sociais dizendo exatamente o contrário. Bem, o segundo tópico, que me parece fundamental para chegar onde quero, é afirmar que o direito, enquanto instância que permite a coexistência humana, enquanto regulação do dever ser, o direito há de ser a realização dos direitos. Essa frase não pode ser lida ou interpretada como uma redundância. É proposital a afirmação, o direito à realização dos direitos, porque no paradigma do Estado de Direito, o que se quer é que toda ordenação seja compreendida pela lente do sistema dos direitos fundamentais. Não é possível, a não ser em alguns textos que consagram regras muito específicas, não é possível imaginarmos que as normas jurídicas vivem por si mesmas. É claro que a norma precisa do seu intérprete. É claro que a aplicação do direito há de considerar o intérprete que esteve ali antes de praticar um ato regulado pelo direito, qual a leitura que ele fazia desse direito, para que aí sim a gente possa, o aplicador sobretudo, entender que aquele significado da norma precisa de uma construção. As leis não são entidades, os textos não são entidades que vivem por si mesmos. Eles precisam do intérprete. E no paradigma do Estado de Direito, a lente da interpretação, a pauta da interpretação, ela é vinculante. Então, no paradigma do Estado de Direito, a proporcionalidade, vários princípios, as normas explícitas ou implícitas, acolhidas efetivamente no ordenamento, eu prefiro entender a proporcionalidade como postulado, ou seja, se o princípio é o texto, o postulado é o contexto, do qual eu deduzo normas não escritas, mas perfeitamente aplicadas, ou aplicáveis. Ou seja, a proporcionalidade é um modo de se entender o direito, é um modo de se resolver problemas. Com ele, com esse instrumental, eu posso, assim, me deparar com um conflito que reclame a aplicação de normas constitucionais e, manejando esse postulado com um nível mínimo de ponderação, de racionalidade, optar por uma norma que se aparenta, naquele caso concreto, como a mais adequada para a solução de problemas. Até aqui nós estamos falando muita teoria, mas esse é o plano que me interessa, porque é aqui que eu me identifico com o contexto geral do evento, que é a justiça militar. Então nós estamos no plano teórico, eu diria teórico enquanto especulação sobre a aplicação do direito, mas no plano normativo brasileiro, já que se trata da Constituição. Então, evidentemente, até aqui o que falamos está presente em todo o contexto também da justiça militar. Não é? Já entro, então, na questão do processo participado e a construção da decisão, já aqui
me desprendendo da fundamentação constitucional para chegar às determinações que teria recebido o processo judicial brasileiro como um todo. De modo específico, o processo penal brasileiro. Eu chamo de processo participado uma dúvida que surge a partir da ideia de um processo justo. Porque a gente não pode dizer absolutamente nada sobre a justiça de uma decisão. Absolutamente nada sobre a verdade definitiva de um conhecimento humano. Nós estamos num momento em que se questiona, um momento pós-iluminista, em que se questiona a validade de qualquer conhecimento humano. Então, um processo não pode ser arrogante ao ponto de ter a pretensão de definir de modo definitivo a verdade de alguma coisa. Mas ele passa a ser, ou passa a ter uma exigência muito superior e muito clara, que é ele, enquanto processo e procedimento, ele pode ser depurado e ele sim pode permitir uma decisão, que justa ou injusta, seja uma decisão que tenha participado, que tenha sido construída democraticamente. Para mim, o processo judicial pós-moderno deve se fincar com essa perspectiva, deve se atrelar a essa pretensão. Nós não sabemos o que virá na decisão judicial, mas nós podemos permitir que o juiz que decide, o tribunal que decide, esteja diante de um quadro absolutamente claro quanto ao exercício das partes e quanto, portanto, à riqueza de argumentação, a riqueza probatória que se oferece para a solução do caso concreto. E aqui eu chamo a atenção de um outro quadro, de um outro ponto, que é o processo de partes e as partes no processo penal. Em primeiro lugar, eu diria que, para mim, toda tentativa que pretendeu alocar, deslocar as categorias do processo penal comum para a teoria geral do processo não prosperaram, se viram frustradas por várias questões. Ainda hoje temos autores pretendendo construir o processo penal a partir de categorias de uma teoria geral do processo. E isso não se faz sem muitos danos conceituais e práticos. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a gente se depara com a seguinte questão: o que se debate, qual é o objeto, qual é o conteúdo do processo penal? Trata-se de uma relação de direitos subjetivos? Trata-se de um autor que postula ao Estado a proteção, a intervenção para ver satisfeito um direito subjetivo? Acaso resistido? Acaso negado, recusado pela parte ex-adversa? Evidentemente que a solução judicial em processo penal não afirma um titular de um direito. Não há vencedores no processo penal. Todos somos vencidos, a começar da vítima. A imposição de uma consequência penal não pode ser comemorada. Ela pode entrar, ingressar no plano da cidadania e aí sim aparecer como um sentimento de realização de direitos. Mas que a pena pública imposta a alguém não é motivo de felicidade. Portanto, o processo penal, para mim, é um procedimento voltado para o esclarecimento de uma imputação. Uma imputação que se inicia a partir de um fato danoso. Em direito penal, eu já diria, essa é uma exigência constitucional de direito penal de intervenção mínima. Não é comum os nossos manuais, infelizmente, e rendo loas e tributos a vários outros países que trabalham manuais de direito penal com muito grau, Jorge Figueiredo Dias, como os alemães, como vários autores espanhóis, em que se pretende, nesses manuais, apontar como se constitui a doutrina, a dogmática penal. Então a gente ouve no Manual de Direito Penal o princípio da intervenção mínima, e a gente fica a dizer, de onde se tirou isso? Eu sou a favor de intervenção máxima, não é o meu caso. Estou dizendo alguém se deparando com essa afirmação. E aqueles que são a favor da intervenção máxima? Eles precisam de uma explicação. Por que é que o autor diz que o direito penal se orienta pelo princípio da intervenção mínima? A explicação está no contexto constitucional do paradigma do Estado de Direito. Porque se o direito é a realização dos direitos, evidentemente que eu não posso ter um direito sancionatório cuja finalidade seja impor penas públicas. Só pode ser, nesse paradigma de Estado de Direito, uma última ratio,
uma última intervenção, a que restou, para que a gente tenha que impor um remédio amargo para evitar danos daquela natureza ou de outra. De todo modo, trata-se de segurança pública, trata-se de proteção individuais, coletivas e transindividuais, que é feita pela via do direito penal e é legitimada na Constituição da República. O discurso abolicionista, que tem tanta repercussão e tantas justificativas na criminologia crítica, há de ceder ou há de pelo menos respeitar as determinações constitucionais que não devem ser escolhidas segundo a preferência ideológica de quem fala sobre o direito. Então, se nós queremos ser democráticos, às inteiras, que sejamos também na legitimação do direito penal que se põe na Constituição, na proteção de vários bens jurídicos, segundo se dispõe ali no artigo 5º, em vários de seus incisos. Portanto, processo penal não é processo de partes. Processo penal não tem um conteúdo disponível. Em 1941, e o anteprojeto reafirma, é o princípio da legalidade, é o princípio da objetividade da atuação do Ministério Público. A acusação deve ser levada. Nós não optamos pelo plea bargaining. Não tivemos coragem de fazer isso, porque não temos cultura ainda que permita a transação sobre o conteúdo do direito penal na sua forma mais radical. Nós não temos um Ministério Público que tem sob si o controle político, como existe no norte-americano. O controle é político na medida em que o procurador-geral é eleito e assim ele determina a política criminal que interessa aos interesses, eu estou cheio de redundância, mas é o fato de ter uma plateia que não é usual no meu percurso. Mas a questão do procurador-geral eleito, a sua responsabilidade é política porque ele depende da satisfação dos desejos e das pretensões coletivas para permanecer naquele cargo. E isso só é possível mediante a hierarquia de toda a atuação do Ministério Público. Ora, um Ministério Público que não tem hierarquia como o nosso, como poderia submeter-se a isso? Quais são as formas de controle da independência funcional de um membro do Ministério Público que atua em todos os lugares dos rincões do Brasil? Então, essa configuração constitucional do Ministério Público, que é muito interessante em relação à independência funcional, mas que causa muitas perturbações pelo fato de não cumprir também uma unidade da instituição, não tem uma unidade. Então, esses danos a gente tenta parar das maneiras possíveis, mas é preciso entender por que é que nós não podemos ainda lidar com um processo penal diferente. Porque a escolha política foi da legalidade, o princípio da legalidade. E quando eu falo de processo de partes, eu já estou insinuando, introduzindo o tema sistema acusatório. Porque o sistema acusatório, o que é, afinal de contas? O que se quer dizer com o sistema acusatório? O que se quer é reduzir o papel do magistrado. Atualmente, quando se defende a ideia de processo de partes, o que se quer é dizer, ao juiz só cabe o controle de legalidade. O que se quer dizer é que o juiz deve ser o quanto possível inerte. Essa não é a tradição brasileira, e eu diria que essa não é a tradição do mundo. Porque os ordenamentos jurídicos europeus, todos que se afirmam, e alguns na Constituição, como é Portugal, se afirmam partidários e orientados por um sistema acusatório, todos eles permitem a movimentação judicial na fase de processo, de ofício, sem provocação das partes. Porque há uma distinção, fazem eles, muito clara, entre a investigação e a fase de processo. São questões diferentes. Se eu tenho um juiz no juizado da instrução na fase de investigação, esse juiz se afastará na fase de processo. Primeiro que é incompatível o juizado de instrução com o Brasil, mas é possível que instituamos, e o anteprojeto de novo CPP pensou nisso, um juiz que cuide da tutela das liberdades públicas como juiz das garantias. E ele seria o juiz da fase de investigação, não um juiz de instrução nesse sentido. Com isso eu encerro esse primeiro bloco para dizer que como eu posso lidar com o juiz inerte no contexto atual do direito
em que o processo é participado. Como é que eu posso excluir o juiz que sentencia do diálogo com as partes na fase de processo? Isso é medieval, data máxima vênia. Sustentar processo de partes é medieval. É um processo de duelo. Vence a parte que usa melhor o seu arsenal probatório, o seu arsenal econômico. Nós vivemos numa sociedade desigual, nós temos que ter defensoria pública e cada dia mais instrumentalizada, porque a maioria da população brasileira processada não tem direito à igualdade processual. Vamos logo falar o jogo sério. Nós não temos igualdade de partes no processo. Então, essa premissa é fundamental para isso. Em 1974, um dos maiores penalistas do mundo atual, professor Jorge Figueiredo Dias, português, co-irmão. Então, surge como um paradoxo o discurso jurídico pós-moderno, que quer que uma decisão seja fruto de uma participação dos interessados, em que todos possam também contribuir, que o juiz permaneça inerte, que ele nada lhe diz respeito. O pavor que se tem, repito, é de um juiz acusador. Ora, mas essa história de um juiz acusador, um juiz que substitui o Ministério Público, isso é da tradição de um Brasil que nós queremos reconstruir, de um Brasil que estamos reconstruindo no processo judicial. A formação acadêmica dos novos juízes, dos novos delegados, é completamente diferente, é totalmente mais oxigenada. E nós não temos juízes que querem ser o dono do processo penal, substituindo os órgãos da acusação. Mas o juiz não pode estar impedido de dialogar com as partes. Ele decide. Ele não pode ser refém da supremacia argumentativa, da supremacia probatória de um dos interessados. E que, de modo geral, no processo brasileiro, é o Ministério Público, instituído em carreira, com prerrogativas e privilégios igual da magistratura, com todos os recursos materiais. E quantas pessoas estão no mesmo plano para debater um processo, para dispor de arsenal probatório, como os órgãos do Estado? Então, data máxima vênia, eu tenho uma certa... Certamente terá sido percebido pelos senhores um cansaço monumental com essa história de processo de partes. Estamos andando de 41 até 81, fundado em psicanálise do juiz acusador. Data máxima vênia. Bem, com isso chegamos ao sistema acusatório brasileiro. Quais são as linhas do sistema acusatório brasileiro? É comum encontrar-se... Eu preciso dar uma justificativa. Eu estou um pouco mais eloquente, é um problema de final de ano. Você passou o ano todo discutindo, aplicando o direito, e chega numa hora que você vai se cansando mesmo e fala, meu Deus, eu já vou tirar as cores generosas da fala e vamos falar as coisas mais claramente. Não é? O que há de política, o que há de estratégia discursiva, vamos depurar isso, vamos tentar ficar com o que sobrou. Sistema acusatório na Constituição. Para algumas pessoas, tudo que nós temos no mundo da vida está na Constituição. Na verdade, nós não temos uma Constituição. Nós temos uma super-Constituição, que certamente veio voando com uma capa. Porque só é possível imaginar que todo o cotidiano do mundo da vida esteja numa carta política se o Constituinte fosse Deus. Em 1988, tantos congressistas se reuniram, e reparem que digo congressistas, porque a nossa Constituição é uma Assembleia Nacional Constituinte misturada com o Congresso Nacional Constituinte. Isso não lhe retira, em absoluto, toda a riqueza na afirmação da estrutura do Estado democrático e das garantias individuais e da opção econômica, que é o que se espera de uma Constituição. Agora, o que não dá para fazer é imaginar que o Constituinte não erra, que é possível retirar uma unidade tão coerente do texto constitucional que ele disponha sobre tudo. É esse o passo para a perda da soberania popular. É este o passo. Porque em todo processo judicial se argumenta, se brada
com a proteção de uma norma constitucional. O panprincipiologismo, e essa expressão já vem da década de 2000, com Barbosa Moreira, um dos maiores gênios do processo civil brasileiro e da América Latina. Barbosa alertava para o panprincipiologismo. Você pega um princípio constitucional e joga para resolver qualquer tipo de problema, sem se importar com o altíssimo grau de abstração desse princípio. Quanto mais abstrato é o princípio, quanto mais abertura semântica dele, mais cabe argumento, e mais cabe ideologia, e mais cabe pretensões. Todo mundo está discutindo o mesmo princípio, e eles estão de lados diferentes. Quer dizer, vamos falar sério, vamos diminuir o alcance, a Constituição. Na verdade, foi uma virada política, social, jurídica, monumental, indispensável, ótimo. Mas não vamos fingir que tinham 500 e tantos deuses em assembleia reunidos definindo o nosso futuro. Não. Descobrimos recentemente, por um constituinte, ex-ministro de Estado, que houve só um pequeno registro para mostrar que a percepção acrítica de qualquer realidade produz danos. Sobre sistemas e princípios é preciso fazer uma distinção, portanto. Um sistema é um conjunto de princípios. O que nós temos na Constituição são alguns princípios reitores do sistema acusatório. Temos a separação do juiz do Ministério Público, temos a garantia de um devido processo legal, temos a titularidade do MP em relação à maioria das ações penais. Infelizmente, ainda mantemos ações penais privadas, que eu acho que é algo que não se compadece com o universo atual. Se o direito penal é de última ratio, uma coisa é você ouvir a vítima antes da persecução, mas para isso basta ação pública condicionada à representação. Eu não preciso de uma ação penal privada, porque a ação penal privada é disponível. Portanto, o seu exercício fica na faculdade, na disponibilidade da parte, o que é incompatível com o direito de última ratio. Há bem pouco tempo atrás, o estupro era crime de ação penal privada, sem violência, sem grave ameaça. Isso só é imaginável, eu não sei onde é melhor me calar. Isso não faz o menor sentido. O sentimento que permeava, muito antes da lei do chifre livre, eu já defendia o fim do adultério, eu já defendia, evidentemente, que isso não é matéria penal. Não significa, ao dizer que não significa que é matéria penal, não significa que seja lícito. Os deveres conjugais permanecem. As censuras e reprovações e consequências estão lá no direito de família. O Estado não tem que entrar com a sua mão dura do direito penal para resolver um problema dessa natureza. Cada um que cuide do seu chifre, data máxima vênia, da maneira que melhor lhe aprouver. Eu não falo isso por experiência pessoal, por favor. Até onde sei, passo pelas portas sem perturbações. Mas é claro que pode ser algum tipo de instrumento maligno. Enfim, chegamos à questão da tutela das medidas cautelares. Mas eu termino esse bloco dizendo que há diferentes fases e diferentes olhares para as medidas cautelares. A fase de investigação é uma coisa, a fase de processo é outra. A fase de investigação sem prisão em flagrante é outra. Por quê? Porque na fase de investigação, se não tem prisão em flagrante, tudo que ocorre na investigação diz respeito ao Ministério Público e à polícia. O magistrado não tem que tomar conta disso. Não tem que tomar conta disso. Não é por problema de contaminação nem nada. É porque não é função que lhe atribui a Constituição. O magistrado fica na sua como protetor das liberdades públicas. Na fase de investigação, a cláusula das reservas constitucionais, interceptação telefônica, prisão, isso tudo são garantias individuais. Então o juiz tem que ser convidado a examinar se o caso é possível invadir-se direitos fundamentais, violação de domicílio, interceptação telefônica, porque o juiz está ali protegendo exatamente os direitos individuais. Então precisa da autoridade. Na fase de processo, nós já temos a jurisdição em pleno funcionamento. Foi feita uma acusação, o processo está correndo. Cabe ao juiz e ao tribunal tomarem conta da efetividade do processo. É diferente.
Enfim, a prisão preventiva, eu não marquei o tempo, eu sou um péssimo professor. Quem tiver, por favor, conte. O que tem de mais relevante, isso deve dizer respeito a todos nós, incluindo o processo militar, é que num mundo de um Estado de Direito, há uma preocupação muito grande em relação às afirmações de certezas, incluídas as judiciais. Então, praticado um fato, cabe ao Estado esclarecer esse fato, depois fazer uma imputação, submetê-la ao Poder Judiciário, que ao final resolverá, em definitivo, se a imputação é procedente, se aquela pessoa é o autor e quais são as consequências de extensão do fato. Portanto, inegavelmente, em qualquer modelo processual, o ponto de partida é o princípio da não culpabilidade. Isso, no plano da teoria do direito atual, do direito penal, é interessante que nossos penalistas recorrem muito a Luigi Ferraioli, um italiano, autor de um trabalho belíssimo de direito constitucional, que é um tratado, uma investigação monumental sobre direito e razão, teoria do garantismo penal. Pois bem, Ferraioli não é penalista, para começo de conversa. Mas a investigação histórica que ele faz e as reflexões que lhe permitem a sua erudição em direito constitucional são absolutamente pertinentes no mundo moderno. Então, a sua preocupação fundamental em termos de processo judicial é dizer que há uma dualidade entre saber e poder, de tal modo que quanto mais se exerce mero poder, menos saber, menos conhecimento você terá na decisão judicial. Um processo judicial, portanto, legítimo, justo e participado, é aquele que, ao final, emite uma decisão com autoridade inerente ao cargo, mas fruto de conhecimento, e não porque se pode decidir. Essa grande questão, essa grande mudança de paradigma do Código de 1941, Código de Processo Penal Comum, para a Constituição de 88. O Código 41 extraía consequências antecipatórias de julgamento pela prisão em flagrante. Alguém é preso em flagrante permanecia preso pelo fato da prisão em flagrante. Ou seja, o ato de prisão em flagrante, que é um ato de autoridade, não é um ato de extensão de conhecimento, era o título judicial, não judicial, perdão, título de autoridade pública que justificaria a manutenção da prisão. É claro que a gente vai saber, e a experiência nos mostra, que talvez 90% dos casos de prisão em flagrante redundam no reconhecimento da autoria e da materialidade. Pode ser que não se imponha a pena, porque pode-se concluir que o fato é atípico. Por interferência de outros princípios, princípio da lesividade, da não lesividade, princípio da insignificância, bagatela, o que não tem que ver com a questão disciplinar, com a hierarquia que orienta a questão militar, mas em matéria de direito penal comum, a necessidade de lesividade, por isso a insignificância, como reserva técnica, é fundamental. Então, essa modificação, e a Lei 12.000 consagra isso definitivamente, as prisões preventivas são excepcionais. Mas aqui eu quero trazer uma novidade, porque essa lei pode, não sei, vai depender dos senhores membros do Tribunal da Justiça Militar, se essa lei terá repercussão no processo penal militar. As considerações que gostaria de fazer são as seguintes. O primeiro ponto a ser trazido é que essa lei, e a imprensa teve um comportamento inadequado, por não conhecer a matéria, de alardear a chegada da impunidade. A Lei 12.403 estabelecia que a prisão preventiva será decretada apenas, artigo 313, nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Infelizmente, a maioria das pessoas só lê até aqui. Porque lei é assim. Quando você tem um objetivo, uma estratégia discursiva, você faz com a lei o que lhe apetece. Você não é mais intérprete, você é você dentro da lei. Não é? Se Machado de Assis viesse e dissesse Capitu não traiu Bentinho, você insistiria. Traiu sim, você não sabe nada de Machado de Assis. Porque, na verdade, o intérprete, às vezes, é arrogante. Na verdade, a arrogância não é arrogância, é porque lhe interessa o significado que ele quer. Então, se a gente for ler o 313 inteiro, nós vamos chegar à conclusão que não é só o inciso 1º do teto dos 4 anos que está presente, não. O inciso 2 diz que caberá preventiva
presença do 312, garantia de ordem pública, conveniência, etc., etc., nos crimes dolosos, reincidência em crime doloso. Prevê também no descumprimento de medidas protetivas da Maria da Penha. E prevê também o cabimento sem observância do teto para o caso de dúvida sobre a identidade civil, até que se concretize a dúvida sobre a identidade civil. Então nós temos ali alguns referenciais. O mais importante é o teto do artigo 313.1, porque ele é a regra geral. Então começaram a dizer, qual o fundamento do artigo 313? Fácil. Aqui um juízo de proporcionalidade. Já que a prisão é instrumental, ela é cautelar, quer-se evitar que o resultado final do processo seja inferior à cautelar. Por que é que eu vou impor prisão se ao final eu não vou impor prisão? É, evidentemente, uma conclusão lógica. Exceções. Isso nos demonstrou claramente o pós-positivismo. Não é? Afastado o mito do legislador que tudo sabe, tudo pode, é claro que a complexidade do mundo da vida é superior à complexidade das normas. Então nós vamos nos deparar com uma questão que não estava prevista na lei. Então, deixamos sempre aberto, evitar que uma medida cautelar seja superior ao resultado do processo. Essa é a regra. Por quê? Porque o artigo 44 do Código Penal, inciso 1º, diz que a pena até 4 anos, sem grave ameaça ou lesão, será substituída por restritiva de direitos. O artigo 33 diz que se inicia em regime aberto a condenação até 4 anos. Este é o referencial aritmético de proporcionalidade na via da proibição do excesso. É aqui. Está bem claro. E logo, logo correram a dizer, mas só cabe prisão preventiva então nessa circunstância. Se eu imponho uma medida cautelar e a pessoa descumpre a cautelar, dizem eles, só posso impor a preventiva se a pena for superior a 4 anos. Eu repergunto, me explica de novo por que está dizendo isso. Eu estou dizendo isso porque a lei disse, ela prevê uma proporcionalidade. Quer evitar que a instrumentalidade seja superior ao resultado final. Então eu tenho medidas alternativas. 319, várias medidas alternativas. Eu imponho uma, descumpriu. Imponho 2, descumpriu. Decreta preventiva. Ah, não pode, porque a pena é inferior a 4 anos. Apaga tudo. Apaga tudo, o senhor não entendeu. Não é disso que se cuida. Não há proibição de decretação de prisão preventiva para pena inferior a 4 anos. Não é isso. Dilo o próprio artigo 313, inciso 2, inciso 3 e o parágrafo único. O que nós queremos é que as cautelares substitutivas da prisão sejam suficientes para proteger a investigação e o processo. Então, a alternativa que o juiz refém da prisão se vê agora instrumentalizar a investigação do mesmo modo. Com isso, eu protejo o processo do mesmo modo. Mas se a cautelar é descumprida injustificadamente, justificadamente não, mas injustificadamente, eu posso recorrer à prisão preventiva sim. E explico claramente, não é porque o artigo 282 diz lá, no caso de descumprimento, etc., impor outra, decretar a preventiva, artigo 312, parágrafo único. Não é porque ele diz isso sem fazer qualquer referência ao 313, inciso 1, não. É por uma questão muito simples. As penas restritivas de direito no Brasil não são autônomas. O juiz aplica a pena privativa da liberdade e depois substitui porque o descumprimento da restritiva implica a volta da privativa da liberdade. Portanto, não há renúncia ao cumprimento da restritiva de direitos. Por isso, quando a pena é inferior a 4 anos, eu posso até emitir um juízo de que eu não chegarei à privativa da liberdade. Mas eu quero impor a restritiva de direitos. Portanto, eu imponho uma cautelar e o senhor que cumpra. Porque se descumprir sem justificativa, eu recorrerei a um instrumento amargo. Mas não porque eu quis, porque o senhor deu causa voluntariamente ao descumprimento de uma medida alternativa. Isso me parece de uma clareza absolutamente cristalina.